Graça e paz. Eu não sei se você já teve a experiência de estar mexendo com uma rosa e de repente um espinho entrar, né, na sua carne, ali no seu dedo. E como aquilo incomoda, né? Às vezes é um espinho, uma coisa pequenininha, mas assim, que à medida que você vai mexendo ali naquele local, parece que aquele espinho ele vai entrando ainda mais e mais dor ele provoca. E uma coisa muito incômoda, porque toda vez que você toca naquilo ali, você sente aquela dor, até que você então tira aquele espinho e você sente aquele alívio, não é verdade? E Paulo ele fala a respeito, né, de ter esse espinho na carne, né? Logicamente que é uma palavra aqui, né, figurada, em sentido figurativo, mas sabemos que certamente era alguma coisa muito incômodo, uma coisa que trazia para ele uma certa, talvez uma certa vergonha. Não se sabe, muito se especula sobre o que é esse espinho na carne, mas Paulo ele não fala o que é. Então, não vamos nos ater a isso, porque se fosse importante para nós, fosse necessário que nós soubéssemos, né, teria ficado registrado dentro da palavra. Se não ficou, é porque não é tão importante assim para nós essa questão de saber o que é o que não é. O importante é saber que Paulo tinha algo que Deus permitiu na sua vida, né? E nós vamos ver um pouquinho por quê, porque isso sempre me intrigou muito e eu sei que intriga muitas pessoas. Vamos entender isso olhando um pouquinho para o ministério de Paulo. Eu gostaria de ler o texto, um texto que está aqui em 2 Coríntios, desculpa, 2 Coríntios 12. Vamos ler do verso 2 ao 4 e depois o versículo 7. Fala assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que o homem não é lícito falar. Desculpa, aí vamos para o 7. O 7 fala assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, aí é que sou forte. Nossa, olha o segredo, né? Tem um segredo aqui. Paulo, né, nós sabemos que quando Paulo ele se converteu, Saulo, né, ainda Saulo de Tarso, ele era uma pessoa influente, importante, culta, nobre, tinha um título romano, que naquela época era algo muito importante, porque o Império Romano dominava sobre todo o mundo. Ele era rico, né, e tinha uma influência muito grande. Então ele certamente ele deveria ser uma pessoa um pouco arrogante, né, uma pessoa um pouco soberba. E ele era um fariseu zeloso, né, ali da lei, com todo zelo, com todo rigor, e começa a perseguir a seita, né, porque ele não acreditava que Cristo era o Filho de Deus. Eles acreditavam que aquilo era uma seita, que era uma heresia, então ele começou a perseguir o Evangelho. E nessa perseguição, ele se encontra com o Senhor ali no caminho de Damasco, e a sua vida muda radicalmente, totalmente a sua vida muda. E algumas coisas nós vemos que Paulo ele fala assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aí eu estava estudando aqui um pouquinho e vendo como que o ministério de Paulo foi tão parecido com Cristo. Como que ele se identificou tanto com o sofrimento de Cristo, com tudo aquilo que Cristo passou, né? Paulo ele comungava com os sentimentos de Deus e em sintonia com o coração e o sofrimento de Cristo. Então vou falar algumas coisas aqui que era comum, tanto no ministério de Cristo como de Paulo. Muito sofrimento e tribulação. Nossa,
né? Tudo que Jesus ele sofreu. Nós vemos também o sofrimento de Paulo. Se você ler o que o 1 Coríntios 11, ele vai estar falando desse sofrimento, até que ele chega aqui. Então, o contexto, né? Não pegue só o texto, pegue o contexto de tudo que Paulo estava falando para ele chegar a revelar, né, para nós essa revelação que ele teve, né, que ele foi levado até o terceiro céus e que lá ele viu coisas inefáveis, coisas que não tem como falar, não tem palavras para ele explicar as coisas que ele viu e ouviu. Não tem como ele falar. E aí, o que acontece? Quando a gente olha para o ministério de Paulo, a gente fica pensando assim, gente, como que esse homem aguentou tudo isso que ele passou? Ele sofreu 5 açoites, muitas pessoas morriam no primeiro açoite, porque o açoite era 39, né? Se a pessoa recebesse 40 açoites, ele não poderia ser açoitado nunca mais na vida. Então, o que o judeu fazia? O judeu dava 39 açoites, porque aí ele poderia ser açoitado outras e outras vezes. E Paulo fala que ele foi açoitado 5 vezes, 39 açoites. Só que o açoite era um chicote de couro, com várias tiras de couro, com osso, com alguma coisa pontuda ali, né? Chumbo, alguma coisa pontuda ali mesmo, assim, na ponta dele, em que ele entrava na carne e ele rasgava, chegava a expor mesmo os órgãos internos do preso, e ali eram 2 algozes, geralmente eram 2 soldados, enquanto um estava dando, o outro vinha, porque eles próprios cansavam pela força que eles faziam nos seus braços para torturar aquela pessoa que estava ali recebendo os açoites. Então muita gente eles morriam ali durante aqueles açoites, e Paulo ele suportou 5 açoites. E aí, então, ele teve muito sofrimento e tribulação. Aflição no espírito por causa do pecado dominante na sociedade. Né? Nós vemos isso, a mesma aflição que Jesus tinha. Ele também sofria essa aflição de ver aquele pecado florando na sociedade. Seu pesar e angústia pelos pecados tolerados dentro da igreja. Quantas vezes, né, Jesus ele criticou o fariseu, os que se achavam, né, os escribas ali da lei. Ele criticava porque eles mesmo estavam cometendo coisas erradas em nome de Deus. E aí aqui nós vemos o quê? O próprio Jesus fala que eles comiam, né, a gordura das ovelhas, eles eram hipócritas, eles eram sepulcro caiado, eles não praticavam nada daquilo que eles ensinavam. E Paulo também ele tem esse sofrimento. Nós vemos Paulo chamando a atenção das igrejas nas suas cartas paulinas, quando o pecado ele entrava dentro da igreja. Você pode ver isso muito bem na igreja de Corinto, né? Seu desgosto consumidor que sentia pelos que se desviavam. Nós vemos também nas cartas dele como que ele ficava triste quando alguém se desviava, né, do caminho. Sua lástima ao ser abandonado pelos crentes da Ásia. Você vê ele falando isso com Timóteo, lá em 1 Timóteo, né, que todos da Ásia o abandonou. Seu zelo pelos seus filhos na fé, né, como Timóteo, como ele escrevia, e ele ensinava, ele ordenava, como Jesus fez com os discípulos, de ensinar o tempo inteiro, assim Paulo, né, o tempo inteiro ensinando, porque o maior ministério de Jesus não foi pregar, não foi curar, foi ensinar. E você vê Paulo o tempo inteiro como um grande mestre, ensinando e ensinando, e ele saía dali, depois ele escrevia cartas ensinando como eles deveriam lidar no culto, como eles deveriam tratar o seu... Paulo fala nas suas cartas, ele ensina, né, como um pastor deve se comportar, um presbítero, como as mulheres deveriam se comportar, como que deveria ser tratada essa questão do pecado dentro da igreja. Então Paulo o tempo inteiro estava ensinando como Jesus. Então o ministério dele foi muito parecido. Eu falei de algumas coisas, mas tem muito mais que eu poderia citar aqui do ministério dele ser parecido com o de Jesus. Até mesmo ele abrir mão, né, de tudo aquilo que ele tinha, riqueza, nome, né, a sua nobreza, a sua importância. Ele abriu mão de tudo isso. É como Jesus abriu mão de tudo aquilo que ele tinha lá na glória. Ele abriu mão, a palavra de Deus fala que ele se humilhou, que ele se despojou de toda a sua glória e se humilhou, nasceu como homem, foi para a cruz. Paulo também, ele se despojou de tudo, de toda a riqueza que ele tinha.
de tudo aquilo que ele conseguiu antes, e agora ele vivia de acordo com o que ele conseguia no dia a dia. Ele viveu para o ministério, totalmente para o ministério. Então, tudo isso nos leva a ver como que o ministério de um era parecido com o outro. E provavelmente Paulo também ele tinha todos aqueles dons que ele fala ali em 1 Coríntios 12, nós podemos ver na vida de Paulo. Então, Paulo, mas como que Paulo ele conseguiu passar por tudo isso? Como que Paulo conseguiu vencer tudo isso que ele passou aqui? Que leia o 1 Coríntios 11, que aí você vai saber perseguição, naufrágio, fome, nudez, necessidade, tudo que ele passou ali, né? E aí ele chega em Filipenses 4, 3, fala, tudo posso naquele que me fortalece, tanto sei passar necessidade, como ter abundância, em todas as coisas, né? Eu tenho experiência em todas as coisas, sei ser exaltado, como ser humilhado, como Jesus. E aí, mas o que fez com que Paulo passasse por tudo isso? Aí nós vamos ver que quando chega no capítulo 12, ele fala que ele teve essa revelação há 14 anos, e ele ainda dá uma data. Então ele teve aquela revelação da glória de Deus. Ele teve aquela revelação, e aquela revelação deu para ele força, capacitou ele a passar por tudo que ele passou. Porque quando eu imagino assim, quando ele era açoitado, ele a mente dele não estava ali naquele sofrimento, a mente dele estava lá na glória, lá naquilo que ele tinha visto. A mente dele estava naquela visão daquilo que ele havia visto. E aí, ele fala que por causa dessa revelação, foi-lhe dado que um espinho na carne. Ele fala, um mensageiro de Satanás. Né? Eu creio aqui que foi algo que Deus permitiu. Deus permitiu que, claro que, né, tudo que acontece no mundo é permissão de Deus. Mas aqui ele orou 3 vezes e na primeira vez Deus não respondeu. Na segunda, Deus também não respondeu. E na terceira, Deus respondeu assim, a minha graça te basta. Bom, olha para você ver, isso aqui nem Satanás queria fazer. Sabe por que eu te falo que Satanás não queria? Porque era um espinho, era algo que era para ele não se ensoberbecer. Era algo para ele não se sentir exaltado por causa da revelação que ele teve, das revelações que ele teve. Então, da onde que Satanás não quer que você seja soberbo e arrogante? Da onde que Satanás não quer que um apóstolo, né, ele seja soberbo? Por quê? Porque a soberba precede a ruína. O próprio diabo sabe disso, porque a soberba dele fez ele cair. Da onde que ele não vai querer? Mas Deus é todo poderoso e ele tem poder até sobre os demônios. Ele tem poder e ele tem autoridade. Satanás, ele teme e treme diante de Deus. E Deus, então, dá uma ordem que Satanás ele permitisse um mensageiro dele vir tocar na vida de Paulo. Para que Paulo, então, ele não se vangloriasse, ele entendesse que ele era um homem que tinha as suas fraquezas e as suas limitações. E aí, o que ele fala? Deus vai virar para ele e fala assim, a minha graça te basta. O que é a graça, irmãos? Graça é o favor imerecido. Graça, favor e poder de Deus em nossas vidas é uma força, um poder ortogado àquele que suporta sofrimento por amor ao evangelho. Irmãos, e Paulo suportou sofrimentos severos e prolongados, mas em nenhum momento ele deixou nada acontecer. Quanto maior as nossas fraquezas, mais nós vamos receber da graça de Deus. Quanto mais formos atribulados, quanto mais tivermos problema, mais nós vamos receber da graça de Deus. E é isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava dizendo isso. E Deus fala para Paulo, a minha graça te basta. Irmãos, imagina, eu fico olhando hoje a igreja, quando que a igreja mais cresceu? Quando a igreja foi perseguida. A igreja perseguida é a igreja que mais cresce. Nós aqui no Brasil não temos perseguição nenhuma. Podemos falar do evangelho livremente. Mas aí veio essa situação da pandemia. O que acontece? Os verdadeiros cristãos estão unidos
buscando, orando nas suas casas, buscando conhecer, buscando ler. Eu mesmo estou nos 4 ou 5 grupos de oração, às vezes não dá tempo nem de responder, porque são muitos grupos de oração, porque são propósitos de oração, de jejum, pelas pessoas que estão sofrendo, pela situação que está acontecendo, pelo avivamento, para que Deus desperte a igreja mesmo, porque se nós orarmos, se nós clamarmos, se nós despertarmos, Deus vai curar e sarar a nossa nação. Então, para que haja esse despertamento. Então, Paulo, ele sabia de tudo isso. E qual que era o propósito disso? Não ensoberbecer. Não achar que você, Paulo, não ache que nada disso é você. Tudo sou eu em você. Então, nós temos que entender que tudo é Cristo em nós. Como a palavra de Deus fala, Cristo em nós, esperança da glória. Aí Paulo fala, eu estou crucificado com Cristo, e verdadeiramente ele estava crucificado com Cristo. A sua carne, né, ele estava ali quando ele tinha uma fraqueza, quando ele passava por alguma coisa, ele tinha aquele espinho que cutucava. E como é desagradável, né, um espinho dentro de você, te incomodando. Então ele sabia qual que era a posição dele, de homem, né, de pessoa falha. E ele, diante de toda essa revelação que ele teve, de todo esse ministério maravilhoso, né? Só carta, ele deixou 13 cartas escritas, né? Sem contar Hebreus, que a gente não sabe se foi escrito por ele. Mas, quanta coisa maravilhosa ele nos deixou. Mas por quê? Porque Deus deu para ele essa grande revelação. E porque Deus permitiu esse espinho na carne, para que ele entendesse que ele era falho, que dele mesmo ele não conseguiria nada, mas era o poder de Deus na vida dele. Era o poder de Deus que quanto mais ele sofria perseguição, quanto mais problema, mais poder ele tinha, mais ousadia ele tinha, mais graça ele tinha e mais ele podia manifestar os dons do Espírito, era manifesto na vida dele, os lenços que pegavam do corpo de Paulo, porque no corpo de Paulo curava os enfermos, Paulo ressuscitou mortos, Paulo, tanta coisa que Paulo ele faz, tantas pessoas que Paulo ele ganha, tantas igrejas, o evangelho se conhece, na época de Paulo, ficou conhecido até os confins da terra, da época, porque na época era o império, era o continente asiático, europeu e africano. Esses continentes Paulo alcançou na época de Paulo. E hoje nós temos uma igreja que não sofre por nada disso. E o que nós temos feito? E qual que é a situação? Às vezes você tem um espinho na carne, você está orando e não está recebendo uma resposta de Deus. Mas talvez aquele espinho ali, aquela situação, é para que você amadureça, é para que você cresça, é para que Deus ele possa te usar ainda mais com ousadia, com poder, com autoridade. Em nome de Jesus. Espero que você tenha entendido, né? O motivo desse espinho na carne e por que Paulo ele suportou tanto sofrimento. Porque na hora do sofrimento, o que vinha à mente dele eram as revelações que ele recebeu lá no terceiro céus. Ele não deixou escrito para nós, porque vai ser uma surpresa para nós. Mas eu imagino, a gente fica imaginando. A nossa mente é muito pequena, né? Até mesmo para imaginar. Mas eu sei que é algo que tremendo. E eu acho que isso deu para ele, né, a força e a capacitação para passar por tudo que ele passou. E em nenhum momento negar o evangelho, não negar o Senhor. Amém? Que o Senhor continue falando conosco através da sua palavra cada dia mais. Que Deus abençoe a todos.